Vamos lá, terceiro dia de live. Deixa eu colocar aqui. Mais perto. Fixar. Pronto. Vamos aqui só convidar as pessoas. Tempestade é você, chuva forte é você, o que me faz viver pronto. É você, é você. Então vamos. Deixa eu tirar aqui. Eu não sei se está dando o mesmo problema de ontem. Bom dia, Andréia. Eu não sei o que está acontecendo. Não sei. Acho que só você conseguiu entrar agora, né, Andréia? Vamos começar porque ele não tá contabilizando nem o tempo aqui da live. Tá igual ontem, esquisito. Então vamos aproveitar que você já chegou. Convida mais gente. Que hoje a gente vai falar das causas emocionais das doenças físicas. Ontem, para quem entrou e para quem não entrou, eu vou deixar salva no YouTube, porque o Instagram não tá deixando eu postar. E aí, não tô conseguindo postar aqui. Mas, bom dia. Equipe do Afonso Natural Quântica. Bom dia, Gabi. Então vamos lá, vamos falar das causas emocionais. Não vou dar confiança pra esse BO que tá dando aqui nesse Instagram, não. Vamos falar direto e aí essa live vai ficar salva. Eu acho que ontem deu problema com algumas palavras que eu usei, então hoje eu vou tomar cuidado com as palavras que eu uso. Vamos lá, ontem eu tava explicando e aí eu vou contextualizar para quem tá entrando agora e para quem vai assistir depois. Eu vou fazer 15 dias de live. Hoje é o terceiro dia. Então a gente tem 15 dias de live seguidas. Com o objetivo de vocês reconhecerem as coisas que estão acontecendo, para vocês conseguirem se conectar mais com a vida, mais com a alegria, mais com a felicidade, a partir dos sintomas. Bom dia, Fabrício. E ontem eu estava explicando que, na verdade, quando a gente tem muitos sintomas físicos, muitos sintomas emocionais, situações na vida que se repetem. Bom dia, Kleber. Situações na vida que se repetem com muita frequência. Bom dia, Gustavo. Que se repetem com muita frequência, significa que a sua alma está precisando ver alguma coisa que você ainda não está vendo. E quanto mais esses sintomas se repetem, ou quanto mais os sintomas aumentam, mais a sua alma está gritando. E é bom dia, Jamile. E é muito comum que as pessoas chegam no consultório, principalmente online, dizendo que não aguenta mais, que já não sabe o que fazer. Seja para dor física, seja para dor emocional. Essa é uma fala clássica da alma e não do corpo. Quando a gente está numa busca muito profunda e a gente não sabe mais o que fazer, para que lado correr, é como se fosse um pedido de socorro da alma. Pelo amor de Deus, me escuta, porque o que você está fazendo não dá certo. Então, essa foi a introdução de ontem. Então, a gente precisa ouvir aquilo que a alma está dizendo através do nosso corpo, através das... Opa, vai falhar aqui para vocês. Pronto.
Boa tarde, Essência JF. Através, só me fala se o áudio tá direitinho, que deu um BO aqui. Através das nossas relações, através dos nossos sintomas físicos, através dos sintomas emocionais, através da nossa postura com a família. Tudo isso mostra um sintoma de algo que está acontecendo e que precisa ser visto. Então, durante todos esses dias, a gente vai passar por várias vertentes com o objetivo de vocês tomarem clareza, tá? Hoje a gente vai falar dos sintomas físicos. Se vocês quiserem escrever alguns, e eu falo dos sintomas que vocês escolherem. Bom dia, Osvaldo. E eu falo do sintoma que vocês escolherem. Pode ser, bom dia, Márcio. Mas eu vou começar com um sintoma enquanto vocês não escrevem. Mas quanto mais vocês colocarem de vocês, mais preciso vai ser, tá? Ajuda. Quando a gente pensa, por exemplo, um sintoma físico, 2 sintomas físicos muito frequentes e de muito difícil resolução e que geralmente as pessoas chegam nesse lugar de não sei o que fazer. Um deles são as dores crônicas. Bom dia, Kátia. Um deles são as dores crônicas, as enxaquecas. Então vamos pegar dores crônicas e enxaqueca. E vocês escrevem aqui para mim, por favor, os sintomas que vocês têm físico e que é difícil de tratar, enfim, é que vocês já tentaram de tudo e não resolve. Escreve aqui o sintoma físico. Hoje a gente vai falar do físico. Amanhã a gente fala do emocional, tá? Então, quando a gente pega dor crônica, a primeira coisa é saber em qual local ou aonde começou. Porque, às vezes, a gente escuta as pessoas falarem assim, eu tenho uma dor que começou no joelho, e aí ela passou pro quadril, e ela agora tá no meu ombro, e aí ela agora tá no meu pé. Bruxismo, tosse, tá, vai escrevendo que eu vou falar desses. E tem gente que fala que a dor anda, e eu fico brincando dizendo que não é um bichinho que fica andando dentro da gente, mas essa é a sensação, que a dor tá andando. Na cervical, dor na cervical, C4 a C7. E aí, normalmente, essas pessoas que têm essa dor que anda, ela tem uma característica. Geralmente, a característica é, ela anda do lado direito, ou ela anda do lado esquerdo. Ela tem uma predominância de lado, quando não é uma dor geral, né? Quando é esse tipo de dor que anda. O grito de socorro da alma começa no movimento da primeira dor. Então, existe uma impotência muito grande com relação a algo na vida. E a gente precisa casar isso com as relações, com os outros sintomas, tá? Mas quando a gente pega essa que anda de um lado, geralmente com relações, vamos falar do lado direito, com as relações externas. Então, muitas vezes você também está tendo problemas no trabalho ou no relacionamento, que está trazendo à tona a sua ferida. E não é a causa ainda, mas é o que traz à tona a sua ferida. E é isso que precisa ser olhado. E quanto mais analgésico, quanto mais anti-inflamatório, quanto mais tampar essa dor você faz, mais ela anda. E deixa eu pegar outra dor aqui. Que aí, como eu falei, de dor da cervical, e aí agora eu vou pro bruxismo. Se vocês tiverem mais, me falam. Se vocês puderem compartilhar com pessoas conhecidas que podem gostar, eu agradeço muito, porque sempre ajuda. Essas lives eu não tô fazendo convites, enfim, tô fazendo bem em cima da hora, todo dia 8h28. Então, se vocês puderem convidar, enviar para outras pessoas, ajuda demais, tá? A cervical, ela tem várias questões. Uma questão importante da cervical, e aí daqui a pouco eu vou pro bruxismo, é essa questão de abaixar a cabeça. Então, as impotências em se abaixar, ou as impotências em aceitar algo, em se submeter. Quando é um pouco mais alto, as impotências com a nossa capacidade intelectual, mas também pode ter a ver com as impotências em dizer não. Além disso, quando tem a questão do dizer não, frequentemente a gente tem aquela coisa de fazer muito pelo outro. E quando você faz muito pelo outro, você não consegue fazer sim para você nem não pelo outro. Achando que você tem que intermediar algumas relações para que não tenha determinados problemas. E normalmente é onde vem as hérnias.
E aí esses problemas tendem a gerar grandes separações. É onde vem o sintoma neurológico das hérnias. Esse é o olhar que o seu corpo pede quando o sintoma vem, tá? O bruxismo. O bruxismo, ele diz muito da... Deixa eu só... Bom dia, Fernanda. Deixa eu só pegar aqui o bruxismo e tosse. O bruxismo, ele... Bom dia, Rosa. Ele diz muito, principalmente das questões de fala. Então, o poder dizer, o não poder dizer, é melhor não falar. Mas também tem uma relação muito forte com a raiva. Porque além do não dizer, ele tem o eu me proíbo de. Então eu não sinto que eu posso falar. Eu não sinto que eu tenho a permissão de dizer, eu prefiro me proibir. Então ela traz uma característica de autopunição muito grande. Eu vou me punir por não poder me expressar, por não poder falar. E aí provavelmente é onde entram os sentimentos de raiva. Só que ele não costuma vir sozinho. Geralmente o bruxismo vem com alguns outros sintomas. Esses outros sintomas precisam ser olhados. E faz diferença o lado que é pior. E vou te dar um exemplo do bruxismo bem clássico. Normalmente quando eu uma época trabalhava numa clínica e que por onde eu entrava e o trabalho que eu fazia, o chefe, o dono da clínica ficava desse lado. E eu passei alguns meses tomando coragem para pedir para sair. E eu não tinha coragem de pedir para sair, porque eu sabia que o que eu dissesse, ele poderia me responder de forma grosseira. E ele não ia topar, enfim. Tinha muitos conflitos em poder dizer, porque tinha uma crença dentro da clínica com relação a esse tipo de conversa. E naquele mês inteiro, eu travei todo o lado direito. Ele não conseguia abrir a boca, ao mastigar doía. Então foi um período que eu travei todo o lado direito. Nesse caso existia o lado do estímulo, que era o lado direito do estímulo. Às vezes vão ter relações, tá? Mas o lado pior também conta história. Se a gente chega a quebrar dentes, geralmente são coisas tão profundas que a gente não consegue ser quem a gente é. Então, o grito da alma nesse momento é: você precisa ser quem você é. Assumir a sua identidade, assumir a sua individualidade. Esse é um dos maiores gritos, talvez nesse caso, do bruxismo. Me fala se está fazendo sentido, se vocês estão entendendo, se está tudo certo. Eu vou falar da tosse e quem está chegando, escreve aqui um sintoma físico. Enquanto isso, vocês podem ir. Eu ia fechar aqui, mas não vai dar. Vocês podem ir compartilhando com as pessoas que eu vou ficar muito feliz. Quando a gente pensa na tosse, a gente vai pensar principalmente nessa parte. Principalmente nessa parte. E, frequentemente, a gente vai pensar no arco nasal. Mas a tosse, fisiologicamente, ela tem a função de limpar o nosso corpo. Ela tem a função de botar para fora. Aquilo que eu engoli não serve mais. Aquilo que está descendo pelo lugar errado, onde não era para descer. Então a tosse tem essa questão da limpeza, de botar para fora. Em alguns casos a gente tem tosses com ânsia de vômito. Então provavelmente o dizer da alma é que você está aceitando mais coisas do que você deveria. Que você está engolindo mais coisas do que você gostaria. Não mesmo deveria, mas que você gostaria. E o seu corpo fica tentando botar para fora. E aí chega num ponto que você faz exame e realmente dá uma irritação. Às vezes dá até uns refluxos altos que irritam, estimulam a tosse. Mas isso é posterior. A irritação, ela é mecânica. Quando você faz a endoscopia, a irritação é mecânica. Imagina, todo dia você vem aqui e coça. Do lado de fora, vem aqui e coça. Vai ficar vermelho, vai ter uma irritação, mas não tinha uma lesão prévia. Então é isso que a gente tem que tomar muito cuidado também. Às vezes a gente acaba justificando... Bom dia! Às vezes a gente acaba justificando o sintoma por aquela irritação, que é o que acontece quando você vai fazer endoscopia. A causa é uma irritação na laringe, na faringe, a causa é uma irritação do meu esôfago.
A causa é um refluxo e muitas vezes não é. Aquilo é uma consequência. E o que a gente faz erroneamente nesse momento? A gente supre o sintoma. Então você vai lá e supre, esconde aquele sintoma e segue com a tosse. Significa que você não ouviu. Essa é a grande questão de ouvir os sintomas. Tem muitos momentos que a gente precisa medicar. Tem muitos momentos que a gente precisa medicar. Mas nenhum deles passa pela medicação sem entender o processo. Porque senão entra naquela coisa cíclica e crônica. Por exemplo, bruxismo. Vou falar da falta de ar, tá, Kátia? Enquanto isso, vocês podem apertar aqui, convidar as pessoas. Uma coisa que acontece muito no bruxismo, a gente sabe que uma forma de tratar o bruxismo é colocar plaquinha, né? O que acontece com a placa? Tem vários tipos de placa, mas vou colocar a mais básica. Ela aumenta a distância, você acaba ficando com a boca aberta, melhorando. Ela é grossa, então quando você morde, você não morde o seu dente, a placa amortece, mas ela não tira o impulso do morder. Você acaba mordendo menos pela dinâmica que a placa faz, mas ela não tira a informação do morder. Um outro tratamento frequente é Botox, para diminuir a tensão muscular naquele local. Só que o impulso não muda. Então, às vezes, isso vira uma dor cervical. Às vezes, isso vira um outro problema, porque você começa a apertar a língua. Essa é a importância da gente ouvir o que está por trás. E exatamente dessa forma tratar essas coisas que estão por trás. Senão não tem como, tá? Senão as coisas realmente se repetem. E eu vou mudar meu estado, porque quem não viu ontem, eu tomei uma seguinte decisão, vou falar falta de ar agora, se tiver mais sintoma, coloca aqui. Meu Instagram agora não vai ser ponto terapias, vai ser fisioterapeuta de alma, porque eu descobri muitas coisas da minha vida esses dias. Eu sigo fazendo as reabilitações, só que não mais só do corpo, entende? Então vamos lá, a falta de ar depende se é de arco nasal, eu não consigo inspirar, o ar não entra, ou se é aquele ar que não entra aqui, ou se é de pulmão mesmo, que chega a ter diminuição das vias. E o pulmão não expande. Tudo isso faz diferença, tá? Mas, de maneira geral, tendem a ser pessoas muito cheias, que não estão aguentando muita coisa. E entram na dinâmica que eu expliquei ontem da vida e morte. Geralmente são pessoas que não conseguem se colocar na vida por muito medo. Um medo muito além da consciência. Um medo muito primário de alguma coisa. E aí a gente precisa saber do que e quando ele começa e o que ativa esse medo. Então tem um medo de receber, pode ter em paralelo uma dificuldade de merecimento, pode ter em paralelo uma dificuldade de receber e de botar para fora. Porque o pulmão e todo o ar no nosso corpo, como que ele funciona a troca? A gente precisa inspirar, entrar, fazer a troca do oxigênio e expirar. Enquanto o ar novo entra. Então é preciso sair para poder entrar. Aí entram as famosas doenças DPOC. A gente fica muito inflado e não consegue ter troca gasosa. Quando a gente não está conseguindo ter troca gasosa, a gente não está conseguindo ter trocas na vida. A gente está guardando muito pelo medo de perder ou por outros medos e não se abre para receber as coisas novas. Um medo muito frequente nas questões pulmonares, e não é medo consciente, é um medo do nosso cérebro primário, nosso cérebro primitivo, é um medo instintivo, é o medo da morte. Ou melhor, o medo da vida. E a cada vez que essas questões pulmonares
trazem questões inflamatórias, o seu corpo entendeu que você superou, só que você não sai do conflito. Você não sai da memória primária, ou seja, você superou, mas você não está na vida ainda. O que é estar na vida? É você estar fazendo movimentos que te trazem realização. Qual tipo de realização? Responde para mim, qual foi a última vez que vocês sentiram um êxtase, um prazer, uma sensação de dever cumprido? Que bom que fez sentido, Kátia. Bom dia, Thalma, Andressa. Escreve para mim qual foi a última vez que vocês lembram que viveram essa satisfação, essa sensação de satisfação, de realização. Qual foi? Esses filtros são muito engraçados, né? Thalma, me conta um sintoma físico que você quer saber a causa emocional. Eu coloco como emocional para vocês entenderem, mas vocês já viram que não é de emoção a causa, né? Me conta um sintoma físico. E qual foi a última vez que você teve essa sensação de satisfeita, dever cumprido? Bom dia, Oliveira. Qual foi a sensação? Qual a última vez que você sentiu isso? Quando eu faço exercício físico. Perfeito. Mas aonde? Pode ser. Cada um vai ter numa área da vida, não tem problema. A gente precisa ter essa sensação. Todos os dias, na verdade. Em alguma coisa. Em alguma coisa. Para o corpo sair da informação que a gente... Eu vou postar nos stories, assim que eu finalizar, o link do YouTube, porque eu não pude postar o vídeo de ontem aqui, porque foi muito denso e algumas palavras que eu usei o Instagram bloqueou, tá? Então eu vou postar o link do YouTube para vocês acessarem. E aí vocês vão começar a perceber, pra gente seguir na explicação. Bom dia, Bruna. Escreve aí pra mim um sintoma físico que você tem. O próximo agora vai ser a compulsão alimentar. Escrevam outro sintoma. Também tá quase na hora da gente encerrar. Mas escrevam aí o sintoma físico. E aí, o que acontece? Deixa eu pegar a lógica. Vamos lá. A gente tava falando do pulmão. Tá, lembrei o que a gente tava falando. Já vou pra compulsão, tá? Enquanto isso, vocês podem ir convidando as pessoas pra gente burlar esse negócio que eles ficam fazendo de roubando, que não faz sentido. Da respiração, me fala se respondeu, se fez sentido. Agora sempre eu vou falar com vocês aqui de uma maneira 100% ampla, tá? Por exemplo, essa questão do pulmão. A gente pode ter início numa grande perda de alguém. A gente pode ter início numa separação dos pais. A gente pode ter início num movimento de ida para a escola. A gente pode ter início numa ruptura com o laço com a mãe, que pode ser desde o nascimento, quando vai para a incubadora. A gente pode ter início dentro da barriga. A gente pode ter início em várias fases da vida e várias situações. Por isso que eu explico para vocês como emocional, mas eu espero que vocês estejam entendendo que isso vem antes das emoções. É uma reação muito forte, primária, tá? Isso vem bem antes das emoções. E aí, quando a gente só consegue transformar verdadeiramente isso quando a gente chega na causa e avisa para o seu corpo, ou melhor, avisa para sua alma. Olha só, essa situação já passou. E a gente agora vai criar um novo recurso que antes você não tinha. Precisava do sintoma, a gente cria um novo recurso. Dessa forma a gente interrompe os processos, tá? A gente não consegue só com informação rasa. A gente precisa entrar na história, tá bom? Então vamos lá. Dor no tornozelo e compulsão alimentar. Compulsão alimentar também é físico. A compulsão alimentar, o próprio nome da compulsão já diz que há um desequilíbrio.
Um desequilíbrio em quê? Vamos pensar, compulsão. Quando você tem uma compulsão, você pensa, você faz escolhas durante a compulsão ou ele é instintivo? A compulsão normalmente ele é um fazer sem pensar. Bom dia, Isabela. A compulsão é um fazer sem pensar. É um agir por necessidade. É um movimento totalmente irracional. E qual foi o seu primeiro alimento na vida e de todas as pessoas? A princípio, o primeiro alimento. A gente tem um alimento que vinha pelo umbigo, que era a nutrição durante a gestação, e logo em seguida o alimento leite materno. Qual era a função desses alimentos? Manter a vida. Ali, normalmente, tem um grande gatilho de onde tudo começa, tá? Nessa relação. Normalmente, mas não é sempre. Sempre eu vou falar de maneira geral, tá? E normalmente as compulsões têm causas em grandes faltas que a alma precisa resolver e que a consciência acredita não ser capaz de lidar com ela. Então eu prefiro suprir com algo externo do que olhar para aquilo inconscientemente. Então, para a gente romper as compulsões, a gente precisa ter coragem, que é agir com o coração, para olhar para dentro. É o primeiro passo. Por isso que uma ferramenta maravilhosa em todas as compulsões é o parar antes da ação e se tornar consciente, que você vai ver a real necessidade. Quando a gente pensa em compulsões, até a comida, que trazem uma dependência física, ou seja, o meu corpo precisa de uma energia e eu vou buscar no alimento, na droga, no cigarro, seja lá qual for, tem um impulso físico muito grande. Só que quando você para, aos poucos, você vai tomando consciência de qual estímulo está te levando para a compulsão. A gente não interrompe compulsão parando a compulsão de primeira, e sim entendendo. Mas normalmente são grandes faltas muito grandes, de muitas coisas, mas grandes faltas, tá? A questão, me fala se fez sentido, a questão do tornozelo. O tornozelo tem qual função? Tem a função de direcionar os nossos passos, amortecer o nosso caminho na direção que a gente escolhe, certo? Então a gente posiciona o pé, firma, que a gente precisa estar presente para ele funcionar. Então você firma e dá um passo. Quando a gente tá vivendo, vai depender se é direito, esquerdo, se é músculo, ligamento, edema, o osso, tudo isso faz diferença. E vai depender o que mais tem de sintomas junto. Mais uma vez, de maneira geral, a gente precisa entender aonde na sua vida que você tá mudando a direção. Aonde na sua vida que você tá mudando a direção. Ai, mas eu tô mudando de trabalho e tá tudo bem. Não é o que sua alma tá dizendo. Você tá mudando de trabalho e qual é o medo desse novo trabalho? Ou qual é a insegurança de deixar o trabalho anterior? Ou, enfim, seja os relacionamentos, o trabalho, seja o que for. Por mais que a gente tenha uma convicção consciente de mudança de direção, muitas vezes, e aí não é nem o corpo, é mais a alma, existe uma memória de algo que em algum momento não foi tão bom, essa mudança. E ele traz isso à tona. Quando você traz isso à tona, você vem com as inflamações que geram dor. Toda dor articular, todas as dores, elas estão ligadas a um processo inflamatório. Quase todas as dores. Mas não necessariamente só a inflamação da articulação é a causa. Mas a inflamação, ela vem, assim como a história da garganta,
Ela vem subsequente ao problema. Bom dia, Leia. A história da inflamação que surge no pé, que te leva a uma dor, ela é posterior à necessidade do seu corpo de te frear nesse direcionamento novo, que existe uma informação de algum tipo de perigo. Certo? E esse é o lugar que a gente precisa entrar para finalizar essas coisas, esses sintomas. Mais algum sintoma físico? Mais algum sintoma físico? A fibromialgia é mais complexa e quem me segue há muito tempo já sabe os meus conceitos da fibromialgia. Quais são os sintomas da fibromialgia? Quais são os sintomas da fibromialgia? Lembra que eu estava explicando agora a questão de que a dor vem depois da inflamação? Toda vez que você tem uma dor num lugar do corpo, tem uma inflamação ali. Tem uma inflamação. A fibromialgia já é uma inflamação mais sistêmica no corpo. Não sistêmica dentro das constelações sistêmicas, mas sistêmica generalizada. Normalmente ela começa com uma dor. Não conheço um caso, pode ser que exista, mas não é o mais comum, de fibromialgia que começa com todas as dores. Normalmente ela começa assim, você tem uma dor. Lembra que eu falei lá no começo aquela dor que anda, que parece um bichinho que anda? Você tem uma dor no tornozelo. Vou pegar em ordem, tá? Você tem uma dor no tornozelo. Essa dor do tornozelo você não consegue tratar, nananana, ela fica e aí ela se torna uma dor no joelho. E aí passa um tempo, quando você vê, nananana, você tá com uma dor no ombro. E você vai tendo outras dores, que são essas dores que andam. Vou falar do melasma. Pode colocar outros sintomas físicos, tá? E aí você pode ter outra dor. E aí o que acontece? A cada vez que você procura uma ajuda, essa ajuda não é o bastante. E as pessoas não acham a causa física. Tô com uma dor no pé, você fez exame, não tem tendinite, não tem tendinose, não tem ruptura, não tem osteófito, não tem nada na articulação, mas você sente dor. O que você escuta? Eu tenho certeza que vocês já escutaram. Bom dia, Ângela. Tenho certeza que vocês já escutaram. Não tem nada. Tenta uma fisioterapia, posso te dar um anti-inflamatório para amenizar a dor. Mas não tem nada que justifique a sua dor. É isso que vocês escutam. Todo mundo escuta. Isso te coloca num lugar muito grande de impotência. De sou louca, de pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Só que quando você sentiu essa dor, você já estava com essa vivência. E quando você escuta isso dos profissionais que você busca, isso potencializa essa sua experiência. E aí a sua dor anda, você busca outro profissional, você faz outro tratamento e você cai no mesmo lugar. Até que um dia isso se torna uma fibromialgia, que são diversas dores que as pessoas não conseguem entender a causa. E elas te passam um antidepressivo ou um ansiolítico. Normalmente, infelizmente, é isso que acontece. Só que você não está deprimida nem ansiosa. Com muitos problemas emocionais, como todos nós estamos. Que tá aí, a gente tá na vida. E essas questões emocionais, as pessoas dizem que são as causas das suas dores. E você vai se tornando depressiva ou ansiosa pelo diagnóstico e pela impotência que aumenta. Bom dia, Fernanda, quanto tempo? E você vai se tornando cada vez mais, porque dói muito essa incompreensão que o diagnóstico de fibromialgia te coloca.
Então, quem me conhece já sabe todos os meus conflitos com diagnóstico de fibromialgia. Então, é mais ou menos isso. Essa questão da fibromialgia, ela é mais longa, tá? Mas a sequência é essa. O melasma, Fernanda, quem é você, casa? Me conta seu nome. Me coloca aqui se vocês têm um sintoma físico que vocês querem saber a causa emocional, a causa de alma, ou o que esse sintoma tem para te contar. O melasma, ele diz de questões de separação. E mais uma vez, que podem começar desde a herança até grandes vivências. O que vai interferir? Local, forma e cor. Local, forma e cor. Normalmente são algumas separações, alguns contatos indesejados. E aí eu preciso saber do local, forma e cor para conseguir te explicar melhor. Mas sabe quando alguém te beija e você tem aquela sensação de nojo, que você não queria receber aquele beijo? Ou alguém que você não gosta faz um carinho e você não pode sair dali porque é feio, sei lá, cada um tem seu conceito. E você recebe aquilo como a seguinte informação: eu queria me livrar desse contato. Aí começa o melasma. Só que às vezes você vive isso sem que alguém te encoste. Quando você está na escola e as pessoas olham para você, apontam o dedo e fazem a mesma coisa, só que você também vive como algo sujo que você queria se livrar. Então, a pele, o olhar também é toque. O olhar também é vivido como toque. Então, a gente pode ter o toque ou a gente pode ter o olhar. Quando a gente nasce com melasma, com um angioma, aí a informação já é de um sistema familiar. Muito importante. Aí tem histórias muito maravilhosas. Desde pessoas que tiraram a própria vida em algum momento com algo no corpo e essa marca passa por gerações. Há pessoas que tiveram grandes problemas, queimaduras, enfim, algumas coisas. E esses problemas não são problemas só físicos, eles dizem de um problema social, quando é histórico familiar, e um problema sistêmico e muito forte emocional. Aquela sensação vem como marca nas outras gerações. Então, às vezes, a gente nasce com essas marcas. Aí, o sistêmico, a gente tem que olhar mais profundo, tá? Não é fácil a gente descobrir assim logo de primeira. Existem casos de remissão. Sempre não tem como falar, tá? Dor no quadril, a dor que anda aí, ó, subindo pelo lado direito. A dor que anda. O quadril, ela tem muita relação com, vamos falar a palavra guerra, que talvez fica melhor, são os grandes enfrentamentos. As duas principais, tem mais, tá? Mas as duas principais questões, enfrentamentos e recuar, e sexualidade, são as duas principais questões. Quando a gente pensa de maneira geral do lado direito, são relações externas como trabalho, relacionamento, nora, genro, vizinho, relações externas. Então, normalmente essa dor é por um período constante, ou em recuar para não guerrear, ou guerreando e não conseguindo aquilo que deseja. A questão do quadril... Ah, tá, eu tava na sexualidade. É ruim quando acontece, né, que a gente perde a lógica, tem que esperar. Eu vou ver hoje se eu resolvo isso. Mas não é internet, tá, gente? Isso é plataforma. Não é internet. Se vocês ainda não seguem, segue uma página minha que chama Comunidade Satori. Ah, sinusite, tá? Então, sinusite, obesidade, eu vou finalizar o quadril agora. Se vocês tiverem mais algum sintoma, vocês contam. Segue um perfil meu que chama Comunidade Satori. Talvez eu tente fazer por lá amanhã. Vamos ver se vai dar certo, tá? Finalizando o quadril, a gente entra nas questões da sexualidade. A gente cresceu até hoje. Bom dia, Marlene.
com as questões da sexualidade muito privadas, principalmente para as mulheres. Então é algo errado, é algo que não se pode. Então tem toda uma privação, um escondido, uma submissão muito grande no contexto sexualidade. Isso, perfeito. Dor nas costas, na escápula, tá certo. Obesidade e sinusite que não cura. Pronto, tá? Então tem todo um contexto que a gente carrega de informação em gerações, a gente carrega como cultura, como crença e comportamento para ser aceito. Então esse olhar da sexualidade também precisa entrar quando a gente vai tratar as questões de quadril, senão também a gente não consegue libertar essa dor. E isso normalmente aprisiona muito a sensação de realização que eu estava falando. O travar o quadril geralmente trava muito a sensação de realização. Só que a gente precisa achar a causa primária. E se essa foi a dor que começou, sempre a gente tem que casar os sintomas. Sempre, tá? Então vamos para a obesidade e os outros dois. A obesidade tem muito a ver com a compulsão que a gente estava falando, das grandes faltas. Porém, geralmente são pessoas que dizem muito frequentemente: eu tenho que aguentar, eu preciso aguentar, eu tenho que segurar, eu sou um saco de pancada, tudo sou eu. Bom dia, Eleida. Tudo sou eu. Então a obesidade traz um pouco esse contexto de, além de tudo aquilo que a gente falou da compulsão, um contexto de ter que segurar, ter que reter, ter que aguentar, ou uma impotência gigantesca de se defender. Então eu preciso aumentar a minha forma para me proteger. E além disso tem os contextos também da sexualidade, que eu acho que eu não posso falar essas palavras, que é se sentir agredida sexualmente. Vou falar embolado para ver se não cai. Se sentir agredida, viver agressões. E eu preciso mudar a forma, porque na natureza, quando você muda a forma, você não atrai o agressor, o predador, tá? E aí entra, a gente vai fazer um trabalho que eu vou contar para vocês depois em breve, que a gente vai trabalhar a nutrição, as questões sistêmicas financeiras e todo esse meu trabalho, tudo num lugar só, porque quando se trata de nutrição, de obesidade, de compulsão, não se trata mudando comida e rotina de exercício. Se trata entendendo por que a gordura é boa para você ainda e te dando recurso de segurança para que você possa viver sem ela. Aí é a chave da questão, tá? Achar um recurso de segurança que te tire dela. Então agora vamos lá. Dor no meio das costas e na escápula. A sinusite que não cura. Dor no meio das costas e na escápula, eu vou te falar primeiro uma coisa que eu lembrei agora, que é um local de energia muito forte, tá? Então a gente precisa olhar os quesitos energéticos. Mas de maneira biológica e normalmente de informação de alma, pensa no movimento da escápula. Primeiro que é ela que libera os movimentos do ombro. Quando a gente tem uma escápula travada, a gente tem um ombro que não funciona bem. Uai, travou para todo mundo aí também? Uai, você não pegou a resposta não, Leia, do quadril? Quando a gente tem uma escápula que não movimenta bem, a gente tem ombros que não movimentam bem. É impossível você ter eu não posso mexer, né? A louca, cheia dos pontos aqui. É impossível você ter um movimento bom dos ombros quando a escápula tá travada. Então, essa é uma grande questão. Então, a gente precisa pensar na mobilidade do ombro. Só que a escápula é mais próxima, né? E tudo que é mais próximo diz muito da nossa individualidade. Então, essa dor na escápula, ela entra numa impotência de sai daqui, me dá o meu espaço, deixa eu ter o meu espaço, me permite ter o meu espaço e deixa eu manter por perto só quem eu quero. Essa é uma grande questão da relação da escápula, mas também entra naquele contexto do dizer não, do dizer sim,
e de carregar coisas que não são suas, que te impedem de dar limite. Me fala se faz sentido. É porque a escápula, a gente precisa entender a questão do movimento que está sendo impedido. Mas são coisas muito, muito individuais, tá? São coisas muito pessoais, são coisas muito só suas. E nesse caso não tem a ver diretamente com a lateralidade, parceiros, filhos. Pode ser que sim, mas não necessariamente. Muitas vezes tem a ver com o local, assim como eu estava explicando do meu bruxismo na época. Tem a ver com o local. Ah, que bom que fez sentido. Eu vou gravar para vocês no Rios um exercício, vou gravar 2, um para sair da crise de ansiedade e um para você sair dessa dor imediatamente. É um exercício de cura imediata? Não, tá? Mas é um exercício de alívio imediato muito grande, tá? Tive essa dor nos primeiros 6 meses da pandemia, sem orar. É um ponto energético bem forte. Mas o que é importante? Aproveitar essa fala antes de falar da sinusite e dos outros sintomas lá embaixo e já te explico do seu, Leia. Nós somos seres, corpo, mente e alma, tá? E nada disso funciona separadamente. Então, é impossível que você só seja energia. Outro dia eu fiz uma brincadeira aqui que o povo não entendeu muito bem, mas sabe quando vocês veem aquela propaganda de campo energético ao nosso redor poluído por questões de inveja? Ou questões externas? O nosso campo energético ele tem mais influência nossa do que do outro. Você imagina você e você tem uma porta. Quem abre essa porta é você, só você tem a chave. Então tudo que entra e tudo que sai tem uma permissão. Essa permissão não é consciente, por isso a importância dessa tomada de consciência de muitas coisas. Às vezes a gente permite que pessoas, situações, energias e afins entrem em contato com a gente por alguma memória que está ativada e a gente não tem noção. Mas existe uma permissão, tá? Sempre existe uma permissão. Por isso que tem alguns exercícios que dão muito certo para aliviar tanto essas dores de caráter energético quanto essas físicas, que é o que eu vou gravar para vocês. Dá muito certo. Porque é como se você fechasse a porta. Agora quem manda sou eu. Ainda assim, a gente é um caminhão de possibilidades de informação. Ainda assim, a gente vai deixar coisas acontecerem. Só que a gente vai tomar consciência mais rápido, tá? Então, tudo isso funciona em paralelo. E o local afetado não diz da energia externa, diz do nosso local fragilizado. Tem pessoas que entram em local com uma baixa frequência. Por exemplo, eu no Louvre, eu falo, desmaiei quase quando eu entrei no Louvre. Museu é uma carga muito diferente. Então, quando a gente entra em algum lugar, tem pessoas que desmaiam, tem pessoas que têm dor de cabeça, tem pessoas que têm dor no corpo, tem pessoas que têm diarreia. O sintoma diz de você e não do ambiente, tá? Se a gente a cada dia entrar mais nessa consciência, vocês vão a cada dia estar mais num lugar de autonomia e de autorresponsabilidade. Só aí que as coisas acontecem. Fora desse lugar nada acontece, tá? Tá, então deixa eu ver aqui. Aí eu vou pra sinusite agora. Entendeu, Ângela, essa questão da dor, da oração e tudo mais? Então vamos pra sinusite. Eu estou com a escápula travada, totalmente congelada devido a um tombo que machucou o ombro. Marlene, veja qual lado que você machucou, que é importante. E aí que trincou o ombro. Principal, deixa eu aproveitar essa história dela e eu já vou falar da sinusite que não trata, tá? Às vezes a nossa cultura, as nossas percepções de mais de 300 anos pra cá, eu caí, quebrei o ombro e isso me trouxe consequências. Deixa eu te dar uma nova percepção.
Você estava com dificuldade de impor limites, se sentindo mal em alguma relação, se sentindo desvalorizada em manter por perto ou por fora algumas pessoas. Essa dor foi tão grande em que você não conseguiu olhar para ela, que o corpo te trouxe uma fratura. Essa fratura te trouxe uma impotência, porque ela não trouxe a resolução do problema. Como que a gente sai disso? Se permitindo sentir todo esse contexto. Eu vou gravar o exercício para vocês hoje. Levando a atenção para esse lugar e intencionando sentir o que está lá dentro. Não só fazendo exercício. Ontem eu falei um pouquinho da questão do triângulo dramático. Nossa, já deu uma hora. Onde a gente se mantém, muitas vezes, em um local de vítima gostosinho. Todos nós. Todos nós. E é preciso uma força grande para o primeiro impulso de saída. E às vezes a dor vai piorando muito até que a gente tenha esse impulso de saída. E normalmente nesse impulso a gente precisa de ajuda. Vamos lá para a cirurgia. Era 6 meses sem parar de orar. No braço esquerdo. As questões com mãe e filiação, tá? Vamos pensar na sinusite. Eu vou até contar um caso meu da sinusite para vocês. Eu tive acho que 2 ou 3 anos de sinusite recorrente. Cheguei a fazer uma... Chegou no finalzinho, Flávio, mas tá valendo. Bota aí um sintoma físico se você quiser. Bom dia, Patrícia. Acho que uns 3 anos de sinusite recorrente. Cheguei a fazer cirurgia. A sinusite, ela entra muito no contexto dos grandes medos do que está por vir. Então, frequentemente, pessoas com crise de sinusite estão vivendo processos de ansiedade. Em que ponto? Pessoas que estão muito lá na frente, por não se sentirem seguras de estar aqui agora. Nossa, e quando isso é com criança? Não faz diferença. Existe uma dificuldade de estar aqui agora e um grande medo do que pode acontecer. Quando é criança, às vezes... a gente tem pequenos sustos que ativam esse problema. Bom dia, Glauber. Quando é criança, a gente tem pequenos sustos que ativam esse problema. Então, ela tá correndo e alguma coisa acontece. Ela vai atravessar a rua e o pai e mãe entram em pânico porque ela entrou na frente do carro. E aí, ali ativa um problema, tá? Então, quando é criança, às vezes tem as questões bem pequenas e às vezes tem as questões de nascimento. E aí fica guardado com esse medo do que pode acontecer. Só que a cada vez que você vive algo que acontece e nada de ruim acontece, ou seja, você tinha uma preocupação muito grande de encerrar um ciclo e você encerrou uma tarefa, você vai ter uma sinusite, porque o seu corpo vai reconhecer o encerramento e vai, olha, não morri. E ele vai inflamar toda a região, no intuito de limpar. Só que por que ela fica crônica? Porque a gente não está ouvindo o que o corpo precisa que seja ouvido. Vou falar uma palavra errada. Quando que a gente sai da cronicidade? Uma forma é descobrindo quando ela começou, e ali a gente tem informação para sair. A outra forma é, antes dela piorar, tomar consciência do que está acontecendo ao redor. Lavar, nananã, ajuda, resolve, não resolve, mas ajuda. E aí a gente precisa entender qual é esse medo. Durante todos esses anos que eu tive, vocês vão entender como é que tem relação emocional e também pode ter relação física, a gente não pode ignorar esse fato, tá? Boa tarde, bom dia, Jaci. Eu fiz uma cirurgia ortognática, eu não sei se vocês conhecem. É uma cirurgia extremamente agressiva, né, no rosto. Martelo, parafuso, serra, extremamente agressiva. Deu tudo certo. Passado uns anos, eu comecei com sinusite, sem nenhuma causa aparente, tá? Para medicina clássica. Quando eu comecei a tomar consciência desses processos, a minha sinusite só parou de ser crônica quando eu entendi o grande medo que o meu corpo tinha,
que estava relacionado à cirurgia. Então, bom dia, Rafa. Eu só saí dessas crises quando eu mostrei pro meu corpo que não era mais perigoso. E isso eu já tinha feito cirurgia e não tinha resolvido, tá? E sobrou um problema que justificaria a sinusite, ou seja, eu ainda tenho esse problema, mas eu não tenho sinusite. Porque eu avisei pro meu corpo e trouxe recursos de segurança para não entrar nas crises de sinusite, porque não era mais perigoso aquela memória. E no meu caso foi agressão real, física, tá? Às vezes são agressões de coisas que acontecem na frente, medo do que está acontecendo na nossa frente. Mas às vezes é agressão real, como no meu caso da cirurgia. E pode ser também no caso do nascimento. Então, para a gente romper com essa cronicidade, a gente precisa saber a causa primária. Só que a sinusite significa que o corpo já está num ciclo de sair do problema e não consegue. Se for com adulto é mais fácil de tomar consciência, se for com criança a gente precisa ter um olhar mais amplo. Ficou claro, Fernanda? Qual foi o outro sintoma que vocês falaram? Aí teve a sinusite. Acho que acabou, né, gente? Acho que por hoje... Acho que por hoje é só. Finalizamos. Amanhã a gente vai falar das causas dos sintomas emocionais. Então tragam para mim o que vocês têm de sintomas emocionais, comportamentais. E esse vídeo, se ele não ficar salvo no Instagram, eu vou postar no YouTube. E bem provável que amanhã eu arrisque fazer esse vídeo pelo perfil Comunidade Satori, para não acontecer o que aconteceu hoje. Mas eu agradeço a resistência de vocês, que com 3 caídas a gente tá aqui, firme e forte, de última hora. Então amanhã, 8h28, eu tô aqui de novo. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas. Se vocês quiserem colocar sintoma físico, emocional, coloca. E aí na live ou mesmo nos stories eu vou respondendo, certo? Manda lá, Kátia, um monte de sintoma que você lembrar. Vou deixar a caixinha. Até amanhã, 8h28. Muito obrigada, Ângela, Glauber, Leia. Ah, Leia, depois eu vou te mandar um áudio. Ou então eu te mando o link para você ver o vídeo que eu tava explicando não do seu, né? Mas do quadril nas questões de guerra e nas questões de sexualidade. Eu vou editar tudo aqui e mando, tá? Marlene, Rafa, Cris, Kátia, beijos. Até amanhã, 8h28. Estamos aqui de novo. Beijos. Muito obrigada.